Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos discutir um pouquinho sobre monitorização ventilatória. Vamos aprender aqui como calcular a mecânica respiratória. E mais importante, né, do que como calcular, é como interpretar essas variáveis como complacência, resistência das vias aéreas. Então, se você tem dúvida em relação a esse conteúdo, está no vídeo certo. Já compartilha também aí com seu colega, né? Ativa o sininho para receber aqui as notificações dos nossos vídeos, 2 vezes por semana, um novo vídeo saindo para vocês, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Gente, quando falamos de mecânica ventilatória, temos que entender o seguinte: toda vez que você programa no ventilador, né, um fluxo e um volume, esse volume ele tem que ser entregue ao sistema respiratório. Então, esse volume ele precisa vencer primeiro todo o componente canalicular, ou seja, todos os componentes que possuem, que são canos. Então, estou falando aqui de faringe, laringe, traqueia, brônquios, né, bronquíolos. E ele também precisa vencer o componente alveolar, tá? Ou vencer o componente alveolar, sim. Lembre que o nosso pulmão, ele é um tecido elástico. Então, a tendência dele e a vontade dele é sempre retornar à sua posição inicial. Então, vamos pensar que é fechar. E aí você está colocando um volume lá dentro, exatamente expandindo esse pulmão, esse alvéolo. Então, indo de forma oposta à vontade desse alvéolo. Portanto, existem duas pressões aqui. Uma pressão resistiva, que tem relação com todo esse componente canalicular, tá? E uma pressão alveolar, que tem relação exatamente, ó, com a pressão elástica, beleza? Então você tem que vencer tanto pressões resistivas quanto pressões elásticas, ok? Beleza. E posto isso, o que é a última diretriz de ventilação mecânica, né, nos trouxe? Que ela, né, trouxe como uma sugestão de fazer os cálculos de resistência, de complacência e monitorizar as curvas de fluxo, pressão, volume, né, no tempo, em todos os pacientes que estiverem em ventilação mecânica. Então, eu preciso realizar um acompanhamento principalmente da resistência e da complacência das vias aéreas. Quem admite esse paciente na UTI tem que realizar esse cálculo, tá? E diariamente continua ali acompanhando a evolução ou involução do paciente através também desses cálculos. E como calcular essa mecânica? Precisamos de alguns itens, e aí vem esse checklist, tá? De preferência, modo volume controla volume, então modo VCV. Então isso quer dizer que eu só posso calcular mecânica no modo VCV? Não. Existe também a possibilidade de calcular mecânica no modo PCV, mas o mais tradicional, o mais habitual é calcular no modo VCV. Se você tem dúvida e quer aprender como é que faz o cálculo no modo PCV, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Segundo, tem que ser iniciado a tempo e, portanto, o paciente tem que estar acomodado à prótese ventilatória. Como assim iniciado a tempo? Se vocês lembrarem de um outro vídeo aqui do canal sobre o ciclo ventilatório, vai lembrar que o disparo do ventilador pode ser feito a tempo, a pressão ou a fluxo. Esses dois últimos, pressão e fluxo, quando o paciente tem interação com a ventilação, né? Então, o paciente realiza o esforço muscular, o ventilador reconhece e o assiste. No caso aqui, quando é iniciado a tempo, é porque o paciente ele não está interagindo com a ventilação, ele está, por exemplo, sedado, tá? A onda de fluxo tem que ser quadrada, no cálculo da mecânica. O volume corrente estabelecido ali em torno de 6 ml por quilo. Posicionar adequadamente o paciente, não deixar esse paciente lateral, não deixar esse paciente, né, fora de um alinhamento biomecânico no leito. Gerar uma pausa inspiratória. Essa pausa inspiratória, ela varia bastante de acordo com cada serviço e alguns artigos também, né? Mas de pelo menos 0,5 segundos. Isso aí para pegar o primeiro ponto, né, de pressão ali que seria compatível com a pressão de platô. Mas você pode encontrar serviços também que dão pausa de 1 segundo, pausa de 2 segundos, tá? E não podem existir vazamentos, exatamente para não gerar nenhum tipo de fuga de pressão, que é exatamente isso que você quer, né? Avaliar as pressões existentes ali na via aérea.
Então, esse aqui é o gráfico clássico. Veja, você parte aqui de uma pressão base, que é a pressão, né, positiva ao final da expiração, que é a PIP. O ventilador começa a enviar o fluxo e o volume para o pulmão do paciente e alcança aqui um valor máximo. Veja que ele chegou aqui no valor máximo, que é de 40. Poxa, o que que esse valor de 40 quer dizer? Ele é chamado de pressão de pico, é a pressão máxima. E o que que ela representa basicamente? É a máxima dificuldade que o ventilador está encontrando para entregar o volume que você programou. Então, se eu estou programando 500 ml, ele está me dizendo, ó, eu estou encontrando uma dificuldade de 40 centímetros de água para entregar esse volume que você programou. É, em linhas gerais, você aceita até esse valor, até a pressão de 40. Em casos específicos, como no paciente asmático em crise, 45, né, de pressão de pico. Mas em linhas gerais, 40. E quanto maior estiver esse valor de pressão de pico, mais difícil está para entregar o volume. Quanto menor o valor, mais fácil está para entregar esse volume. Entretanto, gente, o ponto é o seguinte: quando essa pressão de pico aumenta, então imagine que você chegou no plantão hoje e encontrou um paciente com a pressão de pico de 20. E 2 horas depois, na reavaliação desse paciente, ele estava com 30 de pressão de pico. Então teve um aumento aí de 10 centímetros de água. Mas a pergunta é por que ela aumentou? Tá? Ela pode ter aumentado tanto por alteração de componente resistivo, quanto alteração do componente elástico. Então, por exemplo, pode ter acontecido ali um aumento da quantidade de secreção na via aérea. E como aumentou a secreção, também aumentou a dificuldade, a pressão de pico sobe. Pode acontecer também que o paciente evoluiu ali com áreas de atelectasia. Então está mais difícil entregar esse volume por alteração elástica. A pressão de pico também sobe, tá? Então lembre que a pressão de pico ela envolve os dois. Mas observe agora, que quando uma pausa é ofertada, aqui com 0,5 segundos você tem esse P1, tá? E, em linhas gerais, com 1 segundo, 2 segundos, você tem a formação clássica da pressão de platô. Então vejam que essa pressão ela sobe, chega no valor máximo, que é o pico, depois ela vai decaindo, decaindo, formando um platô. E essa pressão de platô, ela reflete a acomodação do ar dentro do pulmão do seu paciente. Consequentemente, quanto maior estiver a pressão de platô, mais difícil está de acomodar o ar lá dentro. Quanto menor, mais fácil está de acomodar. Isso quer dizer o quê? Que se a pressão de pico ela reflete todas as alterações elásticas mais resistivas e ou resistivas, a pressão de platô só tem relação com o componente elástico. Então, pico envolve os dois, resistivo e elástico, e a platô só componente elástico. Guarda essa informação, porque ela se torna importante agora. Então vejam que a pressão de pico não tem relação, ó, com volume, com a velocidade do fluxo, com resistência. A pressão de platô com, né, o volume e a elastância. E a partir do momento que, por exemplo, falei lá, né, que a pressão de pico é em torno de 40. A pressão de platô, enquanto em torno de 30 para baixo, tá? Lá na frente falaremos um pouco aqui sobre a ventilação mecânica no paciente com SARA e veremos que, por exemplo, quanto maior esse valor de pressão de platô, então ultrapassando 30, maior a mortalidade em pacientes com SARA, tá? Então, pressão de platô tem que ser menor ou igual a 30. Mas veja que interessante, ó. A resistência das vias aéreas pode ser calculada subtraindo pressão de pico pela pressão de platô. É meio lógico. Por quê? Porque se o pico ele envolve os dois componentes, resistivo e elástico, e o platô só envolve elástico, a diferença entre eles é o componente resistivo. Tá? Então vejam aqui novamente, ele alcançou um valor máximo, então aqui em C você tem a pressão de pico, e aqui em E a pressão de platô. Como é que se calcula a complacência? A complacência é calculada pela variação de volume dividido pela variação de pressão. Existem duas complacências. A complacência estática. O que é a complacência estática? É o volume dividido pela pressão de platô menos a PIP total. E a complacência dinâmica é o volume dividido pela pressão de pico menos a PIP total. Tá?
Por que uma usa platô, por que a outra usa pipo? A estática usando a platô, ela só está te dizendo informação pulmonar, que normalmente é o que você quer ali no dia a dia da UTI. Já a dinâmica, ela também te mostra qual a repercussão a nível abdominal, de caixa torácica, da resistência de vias aéreas nessa complacência pulmonar total. Por isso que ela usa o pico, e lembre que o pico envolve tanto alterações elásticas quanto alterações resistivas. Então, aqui um exemplo, um paciente usando volume corrente de 600 ml, com a pressão de platô de 15, uma PIP de 5. Então, aí você entende que é 600 dividido platô 15, PIP 5, então 10. Então, 600 dividido por 10, 60 ml por centímetro de água. A normalidade dessa pressão, dessa complacência, tá? É acima de 50, então 50 e 80 ml por centímetro de água. Existe um outro cálculo que é da driving pressure. A driving, ou também chamada de pressão de distensão alveolar. Diferente da platô, que reflete a acomodação, aqui na driving ela te dá o quanto de distensão esse alvéolo precisa fazer para acomodar o volume de ar. Por isso que ela é calculada subtraindo a pressão de platô pela PIP total. Mas observe que aqui, ó, pressão de platô menos PIP também está inclusa. Por isso que você pode encontrar que a complacência estática é volume dividido pela driving pressure, tá? Qual o valor normal da driving? Menor do que 15. Em algumas situações especiais, menor do que 17. Por exemplo, no caso de pacientes obesos. Já aqui temos a resistência das vias aéreas. Então, observe, existem duas coisas separadas: resistência de vias aéreas e pressão resistiva. Tá? Pressão resistível é o quê? Pressão de pico menos platô, aquele cálculo que fizemos antes, normal menor do que 12. Menor que 12. Já a resistência das vias aéreas, ela leva em consideração o fluxo, o quanto é que você está usando de fluxo inspiratório. Então, note que a pressão de pico menos platô é igual à pressão resistiva, só que dividido pelo fluxo. Então, veja um exemplo aqui: você tem uma pressão de pico de 20, uma pressão de platô de 10 e um fluxo de 60 litros por minuto. Mas lembre que você tem que transformar de litros por minuto para litros por segundo. Então, esses 60 litros por minuto vira 1 litro por segundo. Portanto, 10 menos 10, 20 menos 10, 10, que é o valor aqui de cima, dividido por 1, que é do fluxo. Consequentemente, 10. O valor normal dessa resistência de vias aéreas é de 3 a 7 centímetros de água por litros por segundo. Beleza? Ok, e o que é que pode gerar alteração disso tudo? Complacência diminuída. Pode ser por uma atelectasia, pode ser o pneumotórax, pode ser alteração de caixa torácica, né? Como a obesidade, alguma deformação de caixa torácica, componente abdominal também, ascite. O que é que pode aumentar a complacência? Qualquer melhora desses índices acima, que o enfisema pulmonar, ele melhora demais essa complacência, né? Até anormal essa complacência. Ele pode aumentar a resistência. Tubo pequeno, broncoespasmo, presença de secreção, alguma causa de obstrução de vias aéreas, tá? Então, qual é a ideia aqui? Cheguei para avaliar meu paciente. Avaliei e tem ausculta com roncos. Ah, só porque ele tem uma ausculta ali com roncos, devo abordar esse paciente, né, e remover secreção? Não. Preciso fazer o que então com ele? Preciso avaliar esse paciente, continuar avaliando, verificar, por exemplo, como é que está a resistência das vias aéreas. Ela está aumentada? Então, eu tenho ausculta com roncos, resistência aumentada, posso ter lá no ventilador uma curva fluxo-volume com padrão denteado. Opa, tenho aqui critérios que indicam esse procedimento, tá? Que seja lá no final uma aspiração. Realizado, o que é que eu tenho que fazer? Recalcular. Tenho que observar se a curva fluxo-volume ela já está normalizada, se melhorou a ausculta. Mas lembre, a ausculta ela pode ser subjetiva. Então, vou aonde? Na resistência. Poxa, meu paciente antes do procedimento, antes de aspirar, ele estava com a resistência de 20. Terminei a aspiração, isso caiu para 10. Opa, quer dizer que efetivamente tinha ali secreção,
e a terapia que eu utilizei, que lancei mão, deu resultado. Beleza? E o último componente aqui é auto-PIP. Auto-PIP nada mais é do que aquela pressão que vai permanecer no pulmão do paciente, não permitindo, né, que a pressão total ela volte ali à pressão de base, né, que ela volte ao valor de 5, por exemplo, se você colocou uma PIP de 5. Então é isso, gente. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, tá? Compartilhe esse conteúdo com seu colega, ativa aí o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que toda semana tem saído aqui no canal. E é isso, até a próxima.